A paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te engrandeço, te exalto, porque só o Senhor é digno de ser exaltado, de ser honrado, de ser glorificado. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus. Só o Senhor é santo, 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 santo. E não há outro santo, não há outro Deus além de ti, Pai. Só o Senhor é verdadeiro, justo, fiel, soberano, majestoso. Só o Senhor tem todo o poder no céu, na terra. Ô Senhor Jesus, Pai, quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela tua graça, tua bondade, teu favor, teu amor. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas misericórdias que se renovam mais uma manhã, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por nos levantar todas as vezes que nós caímos. Obrigado por nos amar quando nós menos estamos merecendo, Senhor Jesus. Obrigado por todos os livramentos que nós vemos, que nós não vemos, mas que o Senhor está sempre nos livrando, nos guardando, nos protegendo, cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família, cuidando de tudo aquilo que nos cerca, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Oh, Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão por todos os nossos pecados. Te peço perdão pelas nossas falhas. Perdoa as nossas dívidas, nossas mentiras, nossos erros, nossos enganos, nossos embaraços, Senhor Jesus. Nos perdoa, Senhor Jesus, de toda iniquidade, de todas as transgressões. Perdoa as nossas dívidas, nossas mentiras, nossa soberba, nossa arrogância. Perdoa a nossa prepotência, o nosso orgulho, o nosso eu, nossa ganância. Oh, Pai, te peço perdão, Senhor Jesus, por tudo aquilo que falamos, que pensamos, que praticamos. Perdoa as nossas obras, Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos alcança com as tuas misericórdias neste dia, Senhor Jesus. Oh, Pai, abençoa esse dia que se inicia, meu Pai. Que nós possamos ter um dia de paz, de saúde, de livramentos. Nos livra, meu Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor, Senhor Jesus. Nos livra, Pai, em nome de Jesus. Que todo mal no nosso caminho seja banido em nome de Jesus, Pai. Nos livra, Senhor Jesus, pelos caminhos por onde nós passarmos, nos dá livramento, nos livra do acidente, do homem mau e violento, nos livra de toda peste, toda praga, Senhor Jesus, nos livra de toda inveja, de toda cobiça, de todo olho gordo. Senhor Jesus, nos livra também, Senhor Jesus, de toda maldade disfarçada de bondade, Senhor Jesus. Nos livra dos caluniadores, dos perseguidores, dos traidores, Senhor Jesus. Não nos deixe enganados e confundidos, Pai. Não permita que nós sejamos enganados e confundidas, Pai. Mostra tudo que precisa ser mostrado, nos mostra tudo aquilo que está oculto, que está escondido. Traz luz às trevas, Senhor Jesus. Traz luz, Senhor, tudo aquilo que está oculto, Pai. Não permita que sejamos enganados, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos cobre com teu sangue poderoso, cobre a nossa família, os nossos filhos, Senhor Jesus. Nos protege de toda armadilha de Satanás, Jesus. Em nome de Jesus, eu clamo pelo sangue de Jesus na nossa casa. Eu clamo pelo sangue de Jesus na nossa família. Eu clamo pelo sangue de Jesus na nossa saúde, porque há poder no teu sangue, Jesus, para queimar toda a obra das trevas. Há poder no teu sangue é poderoso, Jesus, para desfazer, para destruir as fortalezas de Satanás, do inferno, Senhor Jesus. Queima, Jesus. Queima, vai queimando, Jesus. Vai queimando toda a armadilha de Satanás, queima todas as afrontas, todas as investidas de Satanás contra a nossa casa, contra a nossa vida, Senhor Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda obra das trevas, toda obra maligna. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo, meu Pai, toda língua caluniadora, toda língua mentirosa, Senhor Jesus. Fecha a boca, Senhor Jesus. Cala a boca dos caluniadores, Senhor Jesus. Dos perseguidores, Senhor Jesus. Dos caluniadores, dos mentirosos, Senhor Jesus. Oh, Pai, pega a tua lança e teu machado de guerra e luta contra os que nos perseguem, Senhor Jesus. Nos dá a vitória, nos dá a certeza que vai nos salvar, Senhor Jesus. Que sejam derrotados, envergonhados e humilhados aqueles que nos perseguem, aqueles que zombam de nós.
Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é nosso advogado fiel, o juiz justo, meu Pai. Faz justiça por nós, pelo teu povo, Senhor Jesus. Nós clamamos pela tua justiça nessa madrugada, em nome de Jesus. Porque a vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor Jesus. Nós esperamos em ti, Pai. Luta, Senhor Jesus. Tua palavra diz que nessa peleja nós tereis que pelejar. Peleja por nós, Senhor Jesus. Peleja pelos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Combate que nos combate, Senhor Jesus. Ouve nosso pedido de ajuda, Pai, nos socorre. Nos ouve, Senhor Jesus, atende os nossos pedidos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Destrói os conchavos dos inimigos, Pai, em nome de Jesus. Destrói, meu Pai, toda língua caluniadora, Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que abençoados serão os que nos abençoarem e malditos serão aqueles que nos amaldiçoarem, Pai, porque não haverá encantamento sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Não vai haver encantamento em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que toda palavra de derrota seja destruída agora em nome de Jesus. Seja cancelada agora toda palavra de derrota contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Toda palavra de maldição seja destruída agora em nome de Jesus. Toda maldição hereditária seja cancelada agora, anulada em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda maldição hereditária, nós rejeitamos todo pecado geracional dos nossos antepassados. Nós rejeitamos, nós renunciamos em nome de Jesus e nós te pedimos perdão, Pai. E nós te pedimos perdão pelos todos os pecados dos nossos antepassados, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor Jesus. Nós renunciamos, rejeitamos, Senhor Jesus, toda maldição hereditária em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo pecado oculto, escondido, seja revelado. Em nome de Jesus, Pai, traz luz às trevas, Senhor Jesus. Traz luz, Senhor Jesus. Oh, Pai, envia teus anjos arqueiros, Senhor Jesus, para nos ajudar, Senhor Jesus, nessa guerra, nessas batalhas, Senhor Jesus, que nós não conseguimos vencer, Pai. Envia teus anjos para nos ajudar, teus anjos com espadas de fogo, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, passa teu sangue nos umbrais das nossas portas, nossas janelas, Senhor Jesus. Passa o fogo do Espírito Santo nas nossas portas, nas nossas janelas, em cada cômoda da nossa casa, nos móveis, em tudo aquilo que nos cerca, Senhor Jesus. Que todo mal seja queimado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima com teu sangue poderoso. Queima toda obra de macumba. Queima toda feitiçaria. Queima os feiticeiros, Jesus. Queima todo ocultismo, magia negra. Queima toda amarração, toda bruxaria. Queima, Jesus, todo encantamento, em nome de Jesus. Queima todo engano. Queima toda mentira, Senhor Jesus. Oh, Pai, nos livra, Senhor Jesus, de toda a obra das trevas. Nos livra de tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Vai queimando, Senhor Jesus, todo engano, todo espírito de engano, espírito da mentira. Queima toda escassez, Senhor Jesus, toda miséria. Nós declaramos que toda miséria já bateu em retirada em nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que estava travado já foi liberado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E nós chamamos espírito de alegria para nossa casa, espírito de provisão, de paz. Nós declaramos que a paz que excede todo entendimento chegou na nossa casa e curou todas as nossas feridas, o nosso emocional, e nos deu um espírito inabalável de ousadia, de fortaleza, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queima, Senhor Jesus. Queima, Senhor Jesus, toda a obra das trevas. Queima toda mentira. Oh, Senhor Jesus. Queima todo espírito de idolatria, espírito de prostituição, espírito de pornografia. Vai queimando, Jesus, todo espírito maligno, espírito do vício, do álcool, das drogas. Oh, Senhor Jesus, espírito do lesbianismo, espírito do homossexualismo. Que todo mal seja desfeito agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai. Nós te expulsamos, demônio, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vai nos causar dano. Por isso, em nome de Jesus, nós expulsamos todo espírito maligno, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Todo espírito do medo, bate em retirada agora em nome de Jesus e vai para o abismo, que é o teu lugar, em nome de Jesus. Espírito de morte que tem rondado essa casa, essa família, bate em retirada agora em nome de Jesus. Nós declaramos que todo decreto de morte está cancelado, anulado, destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque essa casa é do Senhor Jesus, essa família é do Senhor Jesus. Nós declaramos que a nossa casa, que nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, cobre os nossos filhos, a nossa família, nosso cônjuge, meu Pai, com teu sangue poderoso, Senhor Jesus. A tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nenhum mal vai nos atingir, em nome de Jesus. A tua palavra diz que toda arma forjada contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família não vai prosperar em nome de Jesus. Não prosperará em nome de Jesus. E toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada em nome de Jesus. Em nome de Jesus e na autoridade que há no poder do nome de Jesus, eu declaro falido todo projeto das trevas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós declaramos que toda resistência na vida dos nossos filhos está cancelada, anulada em nome de Jesus. Nós declaramos que toda resistência na vida do nosso cônjuge está cancelada, anulada, destruída em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo mal seja banido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós decretamos a vitória nos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo mal seja banido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Abençoa o nosso dia, Pai. Nos dá um direcionamento dos céus, Pai. Nos direciona, Senhor Jesus, nos teus caminhos, Pai, para que nós venhamos fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor Jesus, para que nós possamos estar no centro da tua vontade, do teu querer. Nos direciona, meu Pai, nos dá direção nesse dia, meu Pai, e que neste dia nós possamos ter respostas do céu, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas nós estaremos seguros. A sua verdade é um escudo e broquel, e nós não temeremos o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem a nosso respeito, para nos guardar, nos livrar, nos proteger de todo mal. E eles te sustentarão com as tuas mãos em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, e eu lhe invocarei, eu estarei com ele na angústia, livrá-lo e glorificarei, e dar-lhe abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo nosso Deus, quem vai impedir? Ninguém vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.